Olá pessoal, boa noite. Hoje 16 de abril de 2024, às 20 horas. Vamos chegando. Boa noite Renilson, boa noite Rogério, boa noite aos demais que estão entrando aí. Sejam bem-vindos. Hoje mais um tema aí relevante sobre a reforma tributária, onde a gente vai estar tratando aqui do alcance do IBS, né? Do Imposto sobre Bens e Serviços, um tributo aí que vai passar a fazer parte do cotidiano dos brasileiros aí daqui a algum tempo. Tá? Então, boa noite, Ino José Júnior, seja bem-vindo. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Aripinho. Boa noite, Vini Bueno. Sejam bem-vindos, vamos chegando. O Instagram acabou de mandar aqui uma mensagem para mim que ele está fazendo a entrega aí da live para mais pessoas. Vamos aguardar uns minutinhos. Obrigado para quem já deu o emoji ali dos 100, os 100 ali, né, de 100%. Quem puder dar emoji aí, isso ajuda a gente aqui, tá bom? Já compartilhem a live também. Aqui tem um aviãozinho aqui no canto direito para quem está no celular. Compartilhe aí no direct de algum amigo, em algum grupo, em grupo de aplicativo de mensagens. Ajuda aí compartilhar essa informação aí que vai ser repassada hoje aqui sobre a reforma tributária, né? Mais precisamente o alcance aí que o IBS vai ter aí, quais são os fatos aí que o IBS vai tributar, tá? Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho aí. Obrigado aí para quem deu aí o emoji aí. Boa noite, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Jocelyn, meu amor, seja bem-vinda também. Obrigado pela presença. Vamos lá, aguardando mais um pouquinho aqui para fazer a entrega aqui da live. Enquanto isso, vou passar alguns recados básicos, né? Pedir para vocês mais uma vez compartilhar a live aí com os amigos, tá? Aqui no canto inferior direito para quem está no celular, você pode mandar aí um direct para um amigo, para algum grupo aí no Instagram, ou ainda compartilhar em algum outro aplicativo de mensagens, né? Vamos estar falando aí sobre o alcance do IBS, nesse novo tributo aí trazido pela reforma tributária, tá? E também um outro recado importante, priorizem aí colocar suas dúvidas, sugestões, colocações, apontamentos, enfim, aqui num box aqui que tem um ponto de interrogação, que daí fica mais fácil aqui pra gente identificar depois, tá bom? Boa noite aí, Consoniresh. Não sei falar direito, que não consegui ler, tá? Mas boa noite aí para todo mundo que está chegando. Então, prioriza colocar aqui o ponto, as suas dúvidas ou colocações aqui nesse ponto de interrogação, tá? Boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Boa noite, Anne Catarine. Boa noite, Iclair Viana. Boa noite, Wilme, ou algo nesse sentido, sejam bem-vindos, tá? Boa noite, Everton Bittencourt, seja bem-vindo. Então vamos aqui, já quase começando, e o último recado aqui, principalmente para quem está ao vivo, tá? E não segue ainda a Escola de Tributos Municipais, vai aqui em cima, tem o tema da live ali, Reforma Tributária, clica aqui na setinha, ele vai abaixar. Se você ainda não seguir, a escola vai ter um botão para você seguir. Aí basta você apertar nesse botão para você começar a seguir aqui o Instagram da Escola de Tributos Municipais. E se você está vendo depois aí, segue a gente aí, dá essa força para a gente também. Convido vocês da mesma forma para seguir o YouTube da Escola de Tributos Municipais, que a gente está com uma previsão de, a partir do mês que vem, começar algumas aulas gratuitas lá via YouTube, tá? Então, no YouTube é
Escola de Tributos Municipais. Você procurando nesse formato, você vai encontrar aí a Escola de Tributos Municipais no YouTube. Tudo bem? Então, pessoal, passados aqui 5 minutos, vamos iniciar aí. Só antes de iniciar, vou só passar um recado bem rápido. A gente está com um curso em aberto sobre a fiscalização do ISS de serviços bancários. Hoje abriu o segundo lote, tá? Então, aqueles que quiserem participar, eu vou pedir para vocês aqui na bio aqui do Instagram tem o link para você saber mais informações sobre esse curso de fiscalização, tá? Se você estiver vendo depois no YouTube, provavelmente o link vai estar na descrição ali do vídeo, tá? Então a gente está aqui com o segundo lote aberto. O curso ele vai ser gravado ao vivo, né? Quem desejar participar ao vivo vai ser nos dias 6 e 7 de maio, tá? Na parte da manhã. E deixa eu só conferir se é 6 ou 7 de maio mesmo, tá? Mas deixa eu ver aqui, 6 e 7 de maio na parte da manhã, tá? Para vocês, quem quiser participar ao vivo. O curso ele vai ficar gravado para aqueles que adquirirem e o período de acesso aí é por 90 dias. E o curso ainda, esse curso de fiscalização do ISS de serviços bancários, ele ainda vai ter um suporte via WhatsApp de 60 dias contados a partir do dia 7 de maio. Tá? Então hoje abriu o segundo lote desse curso. Vale a pena, está num preço bem acessível, tá? Vale a pena ir buscar. Então o link está aqui na bio do Instagram. Ou depois vocês podem pedir aqui no direct ou pelo WhatsApp da escola também, que a gente te manda aí o link desse curso. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu terminar de dar uma boa noite aqui. Boa noite para o Marlos. Chegou aí agora há pouco. Boa noite também para o Renilson. Boa noite para o Johnny. Boa noite para o Miguel. Boa noite para o Darlan. Sejam todos bem-vindos, pessoal. E vamos começar aí. Só vou pedir aqui para quem puder colocar a cidade e o estado aqui, ó. Darlan já colocou, o Darlan já até sabe, já chega já colocando, né? Darlan aqui de Recife, Pernambuco. Obrigado aqui pelos 100zinhos. Quem puder dar mais emoji aí, ajuda a gente a isso daí no ranqueamento, tá? Boa noite, Valquíria. Boa noite, Júnior Matos. Então vamos lá, vamos iniciar aí. Não esqueçam de compartilhar e de seguir a escola, principalmente se você não segue aqui a escola. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje o nosso tema aqui, relacionado aqui dentro da reforma tributária, a gente está se propondo aqui a fazer um bate-papo, a falar um pouco sobre o alcance do IBS. Né? O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A Juliana aqui, a Juliana Paula de São José do Cedro, Santa Catarina. Então nós temos aqui de Recife, o Darlan de Recife e a Juliana de São José do Cedro, Santa Catarina. Então Pernambuco e Santa Catarina aqui já se manifestaram. Então vamos lá. O IBS, né? Qual que é o alcance? O que o IBS vai tributar? Quais são aí as oportunidades de tributação por esse imposto, o IBS, né? Um novo imposto que a reforma tributária trouxe, né? O que esse imposto ele vai abranger, né? Assim como fatos tributáveis, se acontecer uma determinada situação, o que isso vai abranger, tá? Então, nós temos até então, antes da reforma, 2 tributos, 2 impostos, que serão, com o passar do tempo, eles vão ser substituídos por esse IBS, tá? Esses impostos que vão ser substituídos vão ser o ISS e o ICMS, tudo bem? O ISS, ele incide atualmente sobre prestações de serviço, tá? Então o ISS incide sobre uma prestação de serviço. É qualquer prestação de serviço que o ISS incide? Não, não é sobre qualquer prestação de serviço. O ISS vai incidir sobre aquela prestação de serviço, sobre aqueles serviços previstos na lista anexa da Lei Complementar 116. Então nós temos lá 40 itens e cada item tem um número X de subitens, tá? Por exemplo, o item 7 tem 701, 702, 703, 704,
até o 716, 717, enfim, são vários subitens, tá? Então, cada item da lista anexa, né, da Lei Complementar 116, cada item tem seus subitens. Então, para incidir o ISS hoje, para incidir, né, o ISS sobre a prestação de serviço, esses serviços têm que estar presentes nessa lista anexa, tudo bem? Já o ICMS, que é um imposto estadual, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Tá? Então, ele é um imposto que incide sobre uma circulação de mercadoria e de serviços. Quais serviços se o ISS já tem incidência? Né? Se já incide ISS sobre aqueles serviços descritos na lista anexa da Lei Complementar 116. Os serviços do ICMS, tributados pelo ICMS, são os serviços de telecomunicações, né, de comunicações em geral, e sobre os serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Então, essa hoje é o alcance da tributação atual, porque o IBS ainda não entrou em operação. Então, o alcance da tributação atual sobre o consumo, envolvendo ICMS de um lado e ISS de outro, ele se restringe hoje para o ISS. Aqueles serviços que estão na lista anexa da Lei Complementar 116, e para o ICMS sobre as mercadorias, né, e serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Essa é a abrangência do IBS, tá? Do ICMS hoje. Então nós temos, se a gente juntar esses dois hoje, ISS e ICMS, a gente teria a seguinte abrangência, né? Vamos imaginar agora que a gente vai transformar ele em um tributo só. Transformando o ICMS e o ISS em um tributo só, vamos imaginar que a gente estivesse fazendo a fusão deles, tá? Pegando tudo que é de um e de outro e transformando em um só. Então nós teríamos aí a tributação sobre a circulação de mercadorias, tá? Sobre a circulação de mercadorias, sobre os serviços de comunicação, sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e sobre aqueles serviços que hoje estão na lista anexa da Lei Complementar 116. Então, esse seria o campo de atuação, né, de tributação, onde esse imposto fusionado, né, entre o ICMS e o ISS, onde estaria ali a sua base para poder fazer uma tributação. Só que aí com a reforma tributária veio um imposto chamado IBS, né? Veio um imposto chamado IBS, que ainda não está em operação, ele vai entrar daqui a algum tempo. Tem outras lives que a gente já falou disso, depois vocês podem voltar aí para resgatar a informação, tá? Mas assim, aí nasceu o IBS. O IBS nasceu, né? Ele já nasceu, porém ele ainda não está em operação, né? Já nasceu em partes, né? Porque a Constituição já autorizou a instituição do IBS. Esse IBS ele vai nascer através de uma lei complementar aí do Congresso Nacional, tá? Então, o IBS ele vai assumir todo o campo de incidência do ICMS atual, né, que a gente já falou, e todo o campo de incidência do ISS. Tá? Então, tudo que é ICMS e ISS hoje vão ser possibilidades ali de tributação pelo IBS, tá? Por esse novo tributo. Só que eu chamo uma atenção para o seguinte: o IBS, falando agora dessas letrinhas IBS, ele é um imposto sobre bens e serviços, tá?
Então, um imposto sobre bens e serviços. Notem que o ISS é o imposto sobre serviços. Então, nós temos assim que os serviços foram todos absorvidos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Já o bens, se a gente voltar para o ICMS não fala de bens. O ICMS fala de circulação de mercadorias. Tá? E o que é uma mercadoria? Né? É aquilo que, bem a grosso modo, assim, tá, pessoal? É aquele produto, né, que ele é destinado ao comércio. Vai haver ali uma troca de titularidade. Então, vou dar aí um exemplo. Um carro para uma concessionária. Né? O carro para a concessionária, ele é uma mercadoria. Tá? Por quê? Porque esse carro que hoje é de propriedade da concessionária, a partir do momento que ela vende esse carro, né, ela comercializou, ela colocou esse produto, né, com a finalidade de comercializar esse produto vai sair da titularidade lá da concessionária X e vai para a pessoa que comprou, né? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica aí que tenha comprado esse veículo. Então, existe essa particularidade da mercadoria ela ter um intuito de comércio, um ânimo, né, um hábito de comercialização dessa mercadoria. Então isso está ali no campo da circulação de mercadorias, né, mercadorias. Só que bem ele é algo maior, mais amplo do que simplesmente uma mercadoria, tá? Por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês do carro, essa mercadoria que é o carro, que quando ele estava na concessionária para ser comercializado, esse carro era uma mercadoria. Vamos imaginar que fui eu que comprei. O Rafael foi lá e comprou esse carro. Pro Rafael, pessoa física aqui, esse carro já não é mais uma mercadoria, porque eu não tenho o hábito de comércio, eu não faço comércio. Esse carro, para mim, ele se transformou em um bem, tá? Ele se transformou em um bem, que inclusive daqui a um tempo, que é normal, né, em relação a carro, eu posso pegar esse carro que eu comprei da concessionária, sei lá, daqui 4, 5 anos, e vender ele para uma outra pessoa física. Então eu estou vendendo o meu bem para uma outra pessoa física, tá? E o imposto, o IBS, isso que a gente está falando aqui, indo num campo de no campo de atuação que vai ser o IBS ele vai alcançar não só aquilo que já é tributado pelo ICMS hoje, não só aquilo que já é tributado pelo ISS hoje, mas também algumas situações que hoje não são tributadas nem pelo ICMS e nem pelo ISS. Então, o IBS ele tem uma possibilidade, uma abrangência de atingir muito mais situações do que o ICMS e o ISS junto. Tá? Então, repetindo, hoje, tudo que é do ICMS e do ISS vai entrar para dentro do IBS. Tá? Só que o IBS não vai ser só isso. Só o que tem ICMS e o ISS. O IBS vai ser esses dois e vai ser mais um pouco ainda. Existe a possibilidade de ser mais. E por que existe a possibilidade de ser mais? Tá? Aí eu vou fazer um convite para vocês, né, para vocês anotarem aí de tarefinha aí para vocês lerem depois.
o artigo 156A da Constituição. Esse artigo ele foi posto na Constituição pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que é a emenda da reforma tributária. E a hora que você vai nesse artigo, lá no parágrafo 1º, o inciso 1º do parágrafo 1º, lá vai estar expresso que o IBS ele vai incidir sobre operações com bens, como a gente falou, né? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Ele tem competência compartilhada aí entre estados e municípios e o Distrito Federal, tá? Esse Imposto sobre Bens e Serviços, no inciso 1º, no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 156A da Constituição, vai dizer que o IBS ele vai incidir sobre as operações com bens. Tá? Ele vai incidir sobre as operações com bens. Então nós temos um fato gerador aqui, que são os fatos geradores sobre as operações com bens. Vejam que ele está tratando aqui as operações e não simplesmente a circulação. Lembra que eu falei do ICMS? O ICMS é a circulação de mercadorias. Aqui é operação, é algo maior ainda que a circulação. E bens é algo maior que algo maior que simplesmente uma mercadoria. Tá? Então, o campo de incidência do IBS, ele traz num horizonte a possibilidade, né, e esse é o objetivo de que tente-se tributar a maior parte dos fatos possíveis aí das operações possíveis, né? O IBS ele abrange uma possibilidade de tributação maior do que o ISS e o ICMS juntos hoje. Tá? Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos. Então, só ficando ali ainda no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 156A. O IBS vai incidir sobre as operações com bens. E que tipo de bens? São todos os tipos de bens? Tem algum bem específico? De acordo com o texto da Constituição, ele vai falar que o IBS ele vai incidir sobre as operações com bens materiais e com bens imateriais. Né? Bens materiais e imateriais, inclusive os direitos desses bens. Tá? E o IBS ele vai incidir também sobre as operações com serviços. Tá? Então, sobre as operações com serviços. Então, o IBS ele traz aqui um leque muito maior. E ainda lendo esse dispositivo, tá? É interessante vocês fazerem assim, pessoal. Pegam, imprime a reforma e eu desenho toda ela aqui para ir estudando e entendendo, né? A reforma tributária. E essas operações aqui com bens, né? Vamos tratar aqui, vamos dividir agora um pouco, tá? Então eu trouxe para vocês até agora que o IBS ele vai ter uma amplitude maior do que hoje. Se hoje eu somar ICMS mais ISS, a amplitude da base que vai poder ser tributável pelo IBS é maior, porque o ICMS é a circulação de mercadorias ou a prestação de alguns serviços, e o ISS é só a prestação de serviço. O IBS ele vai ter as operações, e não simplesmente só as circulações, tá? E as operações com bens, não necessariamente só com mercadorias. E esses bens podem ser bens materiais ou imateriais, né? Bens materiais são aqueles tangíveis, o imaterial é aquele intangível, né? Então ele vai abranger uma possibilidade muito maior. Então, por exemplo, quando aqui tratando aqui agora só das operações com bens materiais ou imateriais, tá? O que talvez possa estar abrangido aí? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, bens materiais é até fácil, né? Então você pensa, por exemplo, em um pneu, em ferramentas, os alimentos são bens materiais, né?
que eles vão ali sofrer algum tipo de operação, sair de alguém e ir para outra pessoa, tá? Material de construção, os veículos, como eu já citei um exemplo aqui, os imóveis. Os imóveis são bens materiais. O IBS está escrito na Constituição que incidirá sobre as operações com bens materiais. Se o imóvel é um bem material, o IBS pode sim vir a incidir sobre esse imóvel. Como que vai ser a incidência? Aí a gente não sabe ainda, porque a gente precisa esperar, né, as regulamentações da reforma tributária que serão feitas aí por lei complementar lá no Congresso Nacional. Mas será que vai ser possível tributar, por exemplo, um outro exemplo material, veículo, né? Veículo e imóvel. Será que, por exemplo, que vai ser possível tributar com IBS a venda desse imóvel e a venda desse veículo, principalmente quando quem está vendendo é uma pessoa física que não tem aquela habitualidade ou ânimo de comercialização? Né? Como que isso vai ficar? Pode ser uma possibilidade? Pode. Isso aí a gente vai ter que aguardar a lei complementar, que vai instituir o IBS e vai trazer aí esses fatos geradores, tá? De uma forma mais pormenorizada. Mas o que hoje, pelo texto que a gente tem da Constituição, ele poderia, por exemplo, né, aqui na Constituição não traz essa informação, ela joga para a lei complementar trazer algumas definições, mas como o imóvel e o veículo é um bem material, e o IBS, de acordo com o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 150, o IBS ele vai incidir sobre as operações com bens materiais, pode ser, né, que a lei complementar traga algum regramento, dando ali uma tratativa para essa situação específica, por exemplo, da venda de um imóvel ou de um carro, né, por exemplo, entre pessoas físicas, ou de uma pessoa física para uma loja, já que a pessoa física ela não tem o ânimo, né, em geral, né, de um modo geral, assim, tem alguns casos pontuais, mas de um modo geral ela não pratica ali comercialização, ela não vive daquilo de comprar e vender imóvel, tá? Então não é o hábito dela, mas existe, né, essa dúvida é levantada aqui no texto constitucional. Será que o IBS vai poder ser, quando alguém vende um imóvel para outra pessoa, será que isso vai poder ser tributado pelo IBS? E o ITBI que tem a transmissão? Será que isso vai ser afetado? Então a gente vai ter que aguardar aí nesse caso, tá? Aí o que vai dizer a lei complementar, tá? Isso são coisas que estão sendo discutidas, né? Acaloradas, né? Às vezes até um pouco mais acalorado, sobre essa questão, tá? Principalmente do imóvel, né? De incidir IBS e o ITBI. Como que ficaria isso? Então a gente vai ter que aguardar a lei complementar. Mas só que no título da nossa live que a gente tem hoje é assim, passar essa possibilidade de abrangência do IBS e mostrar para vocês que é muito mais do que simplesmente juntar tudo que é ICMS hoje e ISS. É uma possibilidade maior. Uma outra situação, tratando aqui das operações com bens materiais ou imateriais, né? Atualmente, oi Wagner, meu amigo, tudo bom? Seja bem-vindo, boa noite, obrigado aí pela presença. O Wagner, grande amigo aí, não lembro, acho que é Águas Lindas, né? Do Goiás, né? Eu acho que é isso, pode ser que eu tenha errado aí, Wagner, daí você me corrige aí. Wagner faz parte do nosso grupo lá de discussão aí de alguns pontos da reforma. Obrigado aí pela presença, Wagner. Então vamos lá. Uma outra situação, em razão dessa amplitude, né,
maior que o IBS vai ter, por exemplo, hoje, quando há uma locação pura e simples, né, isso aí cai mais para o lado do ISS hoje. Tá? Hoje, uma locação pura e simples não incide ISS. Por exemplo, o que seria uma locação pura e simples? Nós temos aí essas locadoras de veículos. Aí você faz a reserva de um veículo, loca um veículo lá, sei lá, por 7 dias. Tá? Por 7 dias. Você locou o veículo, você mesmo dirigiu, só foi uma locação, foi uma locação de bem imóvel. Tá? Uma determinada construtora está construindo um prédio e fez a locação de um guindaste para fazer o que precisa ser feito lá na construção desse prédio. A construtora alocou esse guindaste, só que a própria construtora tem o operador. Quem forneceu o guindaste só forneceu o guindaste, não forneceu a mão de obra junto. Então nós temos aí uma locação de um bem móvel que hoje não incide ISS e nem ICMS, né? Já pelo IBS, isso poderá vir a ser tributado. Tá? Então ele vai abranger um leque maior para a tributação do IBS. Uma outra situação, locação de imóveis. Leandro Corsino, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Silvani, seja bem-vinda. Ao Wagner, isso mesmo, Águas Lindas de Goiás. Obrigado, Wagner, pela presença. Uma outra situação, dessa abrangência maior, né, da tributação aí pelo IBS. A locação de um imóvel. Então, por exemplo, pode ser que o seu município tenha um imóvel locado de um particular, seja ele pessoa física ou jurídica. Pode ser que você, como pessoa física, tenha algum imóvel locado, a casa que você mora é locada, ou às vezes você tem um negócio, um escritório, e lá essa sede desse escritório, por exemplo, é locado de alguém, esse imóvel. Enfim, locações de bens imóveis. Hoje, essa operação também não é tributada pelo ISS, mas pode vir a ser tributada pelo IBS, porque o IBS ele é o imposto sobre bens e serviços. E no caso de bens, ele vai incidir sobre as operações com bens materiais e bens imateriais. Os imateriais são os direitos, né? Os direitos, olha só como vai ampliando, tá? Então, por exemplo, um direito autoral é um bem imaterial, o IBS, como ele vai incidir sobre as operações com bens materiais e imateriais, pode ser que o IBS venha tributar um direito autoral. Tá? As marcas, né? Vou pegar, por exemplo, McDonald's, sei lá, Riachuelo, Pernambucanas, sei lá, mas assim, pensa numa marca famosa. Tá? Essa marca, ela tem o valor da marca em si. Tá? É algo intangível, você não consegue pegar a marca. Tá? Mas a marca tem um valor, é um bem intangível. Tá? O valor da marca é um bem intangível. De repente, se ela vender essa marca, se essa marca for vendida, vai ter tributação do IBS? A Constituição não está proibindo. Inclusive, a Constituição está falando que ela vai incidir sobre operações com bens materiais e imateriais. E a marca é um bem imaterial. Uma patente, tá? Um fundo de comércio é um bem imaterial. Por exemplo, o fundo de comércio, vamos colocar aí um ponto comercial, né, para ilustrar melhor essa questão do imaterial aqui. De repente, vamos pegar um tipo de atividade que tem muito pouco nas cidades. Farmácia. Tá? Tem pouco, né? Hoje em dia você trupica, você cai numa farmácia, né? Cai dentro de uma farmácia. Então, vamos imaginar que tem uma farmácia num ponto X de esquina. Tá?
vamos supor que essa farmácia vai vender ali, ou vai sair daquele ponto, ou alguma coisa assim. Aquele ponto comercial, não o prédio em si, tá? Não estou falando o prédio em si, eu estou falando o direito de estar naquele ponto. Aquele ponto tem um valor. Tá? Às vezes, no comércio por aí, né, nesses negócios, a pessoa compra o direito de estar naquela determinada localidade. Não é que ela está comprando o prédio. Não estou falando de comprar o imóvel. Eu estou falando de comprar aquele ponto comercial. Né? É um bem imaterial. Isso pode vir a ser tributado pelo IBS. Porque o IBS ele vai incidir sobre operações com bens materiais e com bens imateriais. E como se não bastasse incidir sobre as operações com bens materiais e com bens imateriais, o IBS ele vai incidir ainda sobre esses direitos. Sobre os direitos, né? Quais direitos? Os direitos sobre os bens materiais e imateriais. Então, por exemplo, penhor, né, que é um direito real de garantia, penhor, hipoteca, anticrésio ou alienação fiduciária. O IBS ele pode vir incidir sobre isso. Tá? Que são direitos reais em garantia. São os direitos sobre esses imóveis. Quando você faz, por exemplo, ou aí na sua cidade, principalmente quem trabalha no município, em relação ao ITBI, talvez vê mais processos desses que eu vou falar agora. Tá? A pessoa faz um financiamento no banco para comprar um imóvel. Esse imóvel fica lá na escritura alienado fiduciariamente ao banco, como garantia da própria operação. Tá? Como garantia da própria operação. Hoje, o ITBI ele não incide sobre esses direitos reais em garantia. Mas o IBS pode ser que ele incida. Por quê? Porque o IBS vai incidir sobre as operações com bens materiais e imateriais, inclusive os direitos sobre esses bens materiais ou imateriais. Então vocês estão vendo que o leque, né, de tributação do IBS ele é maior, né, que a soma hoje, né, do ICMS e do ISS. Então aqui vão ser muito mais possibilidades de tributação, tá? E aí, para fechar a questão aqui, eu não vou fechar a live ainda, mas só para fechar uma parte aqui, ou a parte mais significativa, vamos dizer assim. E para fechar o IBS, então, ele vai incidir sobre as operações com bens materiais e imateriais, inclusive os direitos sobre esses bens materiais e imateriais, como a gente falou há pouco. E o IBS ele vai incidir ainda sobre as operações com serviços. Tudo aquilo que a gente já conhece hoje. E aqui, agora, no texto constitucional, esses serviços foi deixado num sentido mais amplo. Tá? Porque antes o ISS era os serviços conforme definia a lei complementar. Agora não. Agora situações que antes não tinham um conceito jurídico de serviço, não era tributado, porque o serviço ele tem um conceito jurídico e tem um conceito econômico. O conceito jurídico é aquele que quando você vai lá para o próprio Código Civil e vai buscar lá, que é a prestação de serviço mediante a entrega de algo, né? A entrega de um fazer, né? Uma obrigação de fazer. Aí é prestação de serviço, mas eu estou no conceito jurídico, que era isso o que o ISS basicamente tributava. Agora a obrigação de não fazer, vamos trazer o aluguel de volta aqui. A locação, né? Não tem uma obrigação de fazer, simplesmente, no exemplo que eu dei anteriormente, a construtora vai lá, contrata um guindaste, e quem faz mesmo é a própria construtora. A construtora tem o operador do guindaste. Então não tem uma obrigação de fazer. Então existia muito esse conceito jurídico para poder tributar pelo ISS. Agora, no formato que está na Constituição agora, não está fechado. Então abre-se a possibilidade que para um conceito econômico. E um conceito econômico do serviço,
ele é por exclusão aquilo que não é mercadoria, não é bem. Então, se não é um, vai ser outro, tá? Vai ser o conceito econômico. E nessa questão de conceito econômico de serviço, o conceito econômico de serviço, ele é muito mais amplo do que o conceito jurídico de serviço, tá? Então, você vai ter aí também uma amplitude maior, sendo considerado como serviço para efeitos de tributação do IBS, tá? Então, fechando aqui daí essa parte, a gente tem que, nesse alcance do IBS, nós temos que o IBS vai ser muito maior do que a soma do ICMS e do ISS. Por quê? Porque o IBS vai incidir sobre as operações, né, não só sobre circulação, mas as operações e não só sobre as prestações, né, no caso de serviços, essas operações com bens e não operações simplesmente com mercadoria. E esses bens eles podem ser materiais ou imateriais. Inclusive vai incidir sobre as operações envolvendo os direitos desses bens materiais e imateriais. E ainda sobre as operações, e não só sobre as prestações, mas sobre as operações com serviços. Então o IBS ele é assim, a base tributável lá para o ICMS, né? Os fatos, né, que vão ser tributáveis pelo ICMS vai ser maior do que atualmente a soma do ICMS e o ISS. E o que a gente pode trazer aqui para vocês, né? Hoje, como é separado ICMS e ISS, ICMS é Estado e o ISS são os municípios, o que a gente tem a partir do IBS? Os estados vão ter tributação de serviços, os estados vão ter tributações com operações de serviços, né, que envolve muito mais do que simplesmente a prestação de serviços, né, além daqueles que o estado já tem hoje no ICMS, que é comunicação e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então o estado vai ter uma tributação agora sobre outros serviços, tanto com o conceito jurídico do serviço, como serviços ali simplesmente ali do conceito econômico do serviço, que hoje não tem uma tributação. Então os estados vão passar a ter uma tributação maior. Assim como os municípios, né? Um alcance de tributação com o IBS para os estados vai ser muito maior do que só o ICMS, tá? Já os municípios eles também vão ter aí um alargamento, né, do que hoje é só o ISS. Eles vão poder tributar, vai estar tendo uma tributação maior para os municípios, né? Os municípios, a base que vai ser tributável do município com o IBS vai ser maior do que a do ISS, porque além de tributar os serviços, a prestação de serviços no conceito jurídico como é hoje, também vai poder fazer a tributação com nas operações com serviços aí no conceito econômico, como a gente já falou, tá? E ainda os municípios os municípios vão ter uma carga tributária, vão receber uma tributação, né? Vai ter uma incidência aí que vai entrar dinheiro para os cofres dos municípios sobre mercadorias, sobre bens, né? Sobre as operações com bens materiais e imateriais, inclusive os direitos sobre essas operações com bens materiais e imateriais. Então, para o município, a base vai aumentar mais ainda. Pensa o seguinte: se o IBS, a base, né, os fatos tributáveis, se o IBS vai ser maior do que a soma do ICMS e do ISS, vai somar esses dois, o IBS vai ser maior, tá? E o IBS é de competência compartilhada dos estados, Distrito Federal e municípios.
Então, os estados, o Distrito Federal e o município, que hoje tem só um pedacinho de cada um desses, para esses, a base, né, os fatos tributáveis vão ter muito mais fatos tributáveis do que atualmente, né? Estados não estão acostumados a tributar em serviços. Vai começar a tributar serviço para Estado. Municípios não estão acostumados a tributar mercadorias, por exemplo. Municípios vão começar a ter tributação sobre mercadoria. Tá? Então vai ser um aprendizado aí onde estados vão ter que aprender sobre serviços e municípios vão ter que aprender sobre mercadoria, sobre bens. Tá? Então a base a ser tributada é uma base muito grande, muito maior. E o que acontece com isso? Obrigado aqui pelos coraçõezinhos, tá? Quem puder aqui ajudar aqui, ajuda a gente aí. Dá aí um emoji aí pra gente aí, tá? Pedir para vocês, se você que está assistindo ao vivo que não segue a Escola de Tributos Municipais, vai ali em cima onde tem o tema da live, baixa, tá? Se você está no celular. Aí baixou ali, vai aparecer um botãozinho para você seguir o canal. Aí você segue o canal. E sigam também a gente no YouTube, tá? Procura lá no YouTube, @Escola de Tributos Municipais, que a gente vai começar, inclusive, o projeto é a gente tentar começar em maio com algumas aulas gratuitas lá no YouTube, tá bom? Então vale a pena seguir o YouTube lá também. E também, já aproveitando aqui o que a gente fez um breakzinho aqui, nós estamos, pessoal, com o segundo lote, abriu hoje o segundo lote do curso de fiscalização do ISS de serviços bancários. Tá? Segundo lote abriu hoje, está num valor muito bom. Tá? Você consegue o link para saber mais sobre esse curso aqui na bio do Instagram. Se você estiver assistindo depois, vai estar aqui na descrição, em algum local aqui, tá? Ou você acessa o site da escola também, ou pede aqui pra gente via Instagram, aqui no direct ou no WhatsApp, pede que a gente manda o link, tá? Então, nos dias 6 e 7 de maio, no período da manhã, vão ser feitas as gravações. O curso é online, tá? Pode participar de qualquer lugar que você tiver do país, né? O curso vai ser online, e quem quiser participar ao vivo tem que se inscrever até o dia 4. Tá? Mas as aulas elas vão ficar gravadas para aqueles que adquirirem. O período de acesso vai ser por 90 dias, ilimitado. Tá? E ainda vai ter grupo de WhatsApp para suporte durante 60 dias, contados a partir do dia 7 de maio. Tá bom? Obrigado aqui pelos coraçõezinhos, muito obrigado. Pessoal que tiver dúvida, tá? Pode colocar aqui no box aqui, que tem aqui com ponto de interrogação, que daqui a pouco eu vou ver. Eu já vi que tem algumas coisinhas aqui, a gente está quase caminhando para o final, e eu já entro ali para verificar, tá bom? Então, como a gente estava falando, a base, né, tributável do IBS, os fatos tributáveis, são muito maiores do que ICMS e ISS junto. Tá? E quando a gente separa, quando eu pego só o município, se ICMS e ISS, se o ICMS e o ISS juntos tem menos fatos tributáveis que o IBS, imagina quando eu separo esses entes hoje do ICMS e ISS. Estados com ICMS, é só circulação de mercadorias, né, e 3 serviços, tá? Ele vai passar a tributar todos os serviços e ainda algo que nem se tributa hoje. A mesma coisa para os municípios com o ISS. O ISS, ele tributa hoje só aqueles serviços que estão na lista anexa da Lei Complementar 116. Ele vai poder passar a tributar outros tipos de serviço, agora com o conceito econômico, né, de serviço, e também mercadorias, bens. Então vai ficar muito maior ainda para os municípios os fatos tributáveis. Tá? Se vai aumentar a tributação ou vai diminuir, isso a gente não tem como afirmar. Tá? A tendência, a expectativa é que talvez aumente. Tá? Mas isso é uma tendência, é uma expectativa, mas a gente só vai saber mesmo, isso olhando aqui, porque como os fatos tributáveis vão aumentar, a tendência é que talvez aumente, mas tem a questão dos débitos e créditos, que a gente já falou sobre isso numa outra live também, depois vocês podem procurar para verificar, né, que
que pode trazer um impacto em relação a isso, tá? Tem uma série de fatores aí, tem a questão das alíquotas, quais vão ser as alíquotas a serem adotadas, né? Enfim, não dá para a gente cravar se vai ser bom ou ruim, só a hora que começar a acontecer mesmo para a gente saber, tá? Mas os fatos tributáveis vão ser muito maiores, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Everton está falando aqui, não só uma base maior de coisas a tributar, mas também mais complexas a tributar, certo? Já que o imposto incide sobre o valor agregado ao bem, e não sobre o valor final total. Tem essa questão, né? Tem a questão de mudar toda a mecânica também, nessa questão de complexidade, Everton, de mudar também toda a mecânica para de sair de onde, né, ou melhor dizendo, a ideia é que a tributação agora fique para o destino. E hoje a gente tem, na maioria das vezes, a origem. Então também isso tudo vai impactar, tá? Isso vai ter impacto aí, a complexidade, ela vai ser um pouco maior. Por isso que todo mundo, tá, que trabalha com direito tributário, seja de município, de estado, contador, vai ter que estudar a reforma tributária. Tá? E também a gente tem esse curso da reforma tributária aqui na escola com a professora Cláudia. Tá? Só entrar no site, procurar lá na guia cursos, tem um curso aí sobre reforma tributária, né? Alguns pontos aí principais da reforma tributária, que foi ministrado pela professora Cláudia. Também está num valor bem bacana, vale a pena entrar lá e verificar. Tá? A Juliana aqui no caso incide sobre o valor total da nota de saída, mas poderá ser deduzidas na apuração. Porque o que acontece? Essa questão que o Everton falou aí, que é sobre o valor agregado, que a Juliana está falando aqui, sobre o valor total, ele vai incidir sobre o valor total, lá o último da cadeia, vamos supor que eu tenho R$1.000. Tá? O IBS ele vai incidir sobre os R$1.000. Só que, como vai ser adotada uma mecânica de não cumulatividade, né, de débitos e créditos tributários, tudo aquilo que foi pago nas operações anteriores, ele vai ser descontado daquilo que tem que pagar. Vamos supor que nessa operação de R$1.000 tem que se pagar R$100 de IBS. Tá? Só que ele já pagou R$70 de IBS quando ele foi comprando essa mercadoria, né? Ou vários produtos para montar aquela mercadoria que foi vendido, por exemplo. Se nas operações anteriores já foi pago um montante de R$70 de IBS, e agora gerou 100, na verdade ele vai pagar os 100 menos os 70 que já foi pago. Ele vai pagar daí 30, o valor vai ser o equivalente a R$30 aí do IBS, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou entrar aqui no que está aqui nos pontos de interrogação, para conversar com vocês, para a gente já caminhando para a parte final, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. A Juliana, né, colocou ali. E principalmente que tenhamos alguma regulamentação da carreira quanto aos vencimentos. Juliana, o que eu sei disso, isso não está no debate da reforma tributária, tá? Obrigado, Wagner. Obrigado aí, cara. Você é um caboclo bom também, viu? Juliana, essa questão das remunerações aí da carreira tributária, né, não está ali naqueles debates. Os debates eram sobre o IBS, tá? Nas mecânicas do IBS. Mas eu sei que estão tentando, que a reforma tributária também trouxe uma alteração para as carreiras da administração tributária, né? Eu sei que estão trabalhando numa espécie de uma lei orgânica, algo nesse sentido, só que eu não tenho conhecimento, tá? Mas não está fazendo parte do debate da reforma tributária atual ali por aqueles grupos que foram criados. Porque os grupos que foram criados, o objetivo é o IBS, tá? As particularidades ali que vão ao encontro ali do IBS, tá? Vamos ver o que mais aqui, a Juliana também. Esperamos que o fisco municipal tenha
as ferramentas necessárias para acompanhar tudo isso. Juliana, para o Fisco Municipal ter as ferramentas, assim, os servidores vão ter que estudar bastante, os municípios vão ter que investir bastante em capacitação, além de ter que estruturar, vai ter que estruturar. E isso, o vencimento é uma das estruturações que a gente sabe que é a realidade nos municípios. Infelizmente, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar a realidade. A maioria dos municípios, infelizmente, os gestores não estão nem aí para a administração tributária local. Tá? Infelizmente. Tá? E eu não tenho medo que, daí você não vai vir dar curso aqui porque falou mal. Não, eu não estou falando mal. Eu estou falando a realidade. Tá? Eu estou falando a realidade porque eu conheço, eu sei, e muitos não mudam porque não querem. Em relação a vencimento, tem muita gente que ganha 2, 3, 4 mil. Onde já se viu isso? Um auditor fiscal, né? Um fiscal tributário, tem que mudar. Tem muitos municípios ainda que estão com ensino médio, né? Tem que ser ensino superior. É uma carreira muito técnica que exige muito, tá? Tem que fazer as mudanças, tá? E não adianta falar que não dá, porque... Tá. Quantos vereadores tem? Paga quanto para os vereadores? Quanto que paga para um médico? 15, 20 mil? Quem que tem que correr atrás do dinheiro para pagar esse médico? É o auditor fiscal. É simples assim. É o vendedor numa empresa, é o vendedor. Se você mata o vendedor, já era. Aí, só que é muito melhor, a gente sabe, desculpa, tá, pessoal, mas é que eu trabalhei e conheço muitos municípios, né? É muito mais cômodo para o gestor ficar aí passando pires na capital do estado ou em Brasília para pedir dinheiro do que agir localmente, que ele tem muitas condições de agir localmente. São raríssimos os municípios, raríssimos que realmente não têm condição. Eu trabalhei num município minúsculo e foi aumentado bastante a arrecadação, né, a participação, a arrecadação total, e poderia aumentar muito mais. Só não foi porque, né, esses problemas aí de não investir na administração tributária. Mas enfim. Acho que minha pergunta falhou uma parte, justamente sobre a complexidade da fiscalização. A Juliana falando ali. Pode ser que às vezes não vem tudo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Estamos ansiosos. A Juliana ainda falando que está ansiosa por essas leis complementares. Juliana, vai ter que esperar para mais detalhes, tem que esperar as leis. Só que assim, ó, não adianta nada você querer só estudar a lei complementar se você não estudar a Constituição, tá? Essa reforma. Porque as leis complementares vão ter que se nortear pelo texto da reforma tributária. Tá? Então aqui você estudando a reforma tributária, dominando a reforma tributária, você já vai ter mais facilidade para quando for estudar as leis complementares. Tá? E outra, o conhecimento, a informação, você dominar isso, te liberta. Te liberta principalmente de umas figuras que existem na administração pública tentando diminuir vocês, tá? Principalmente na administração pública, né? Tentando diminuir vocês. Só que assim, vocês têm que demonstrar que vocês têm conhecimento, você tem que ter segurança naquilo que você está falando, tá? E para você ter segurança, você tem que estudar. O município não está pagando. Cara, vou pego essa live, vejo alguns pontos aqui, anoto, vou pesquisar na internet se eu não tenho dinheiro próprio aqui para comprar um curso, porque às vezes o município nem isso quer fazer, não quer investir numa coisa que vai trazer dinheiro para o município, né? Então, mas aí depende muito mais de você do que de outras pessoas, tá? E a gente tem um projeto aqui no Clube do Fisco, que a gente, na Escola de Tributos Municipais, que a gente ajuda a levar conhecimento a um custo bem baixo, que dá para você que trabalha. Aí você pode investir, são R$70 por mês, onde você vai ter acesso a muito conteúdo gratuito, tá? E ainda você vai ter super descontos em cursos. Em cursos aí você tem descontos de até 80%, como por exemplo, fiscalização de bancos. Qualquer curso, se você é membro ativo do Clube do Fisco, você tem até 80% de desconto. Aí depende de quanto tempo você está no Clube do Fisco, tá? E se você quiser saber mais, também acessa o site da Escola de Tributos Municipais.com.br, tem uma abinha lá, Clube do Fisco, lá tem algumas informações, tá? Então, vale muito a pena aí, tá bom? Diego, deixa eu ver aqui quem mais, Juliana, nosso trabalho não gera voto, exatamente, eu falava isso também, né?
Ainda Juliana, os gestores nos veem como estorvo, na verdade. É por aí. Né? Mas não adianta também muito só a gente ficar chorando, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. Tá? A gente tem que fazer a nossa parte. E se não reconhecer a gente aí, vão reconhecer em algum outro lugar. Tá? Ou você vai passar em outro lugar, ou alguém vai te ver. Porque a gente ficar só chorando também não adianta muito, não. Tá? A gente tem que buscar, correr atrás e fazer acontecer. Se ali não te dão valor, em algum lugar você pode ter certeza, alguém vai estar vendo. E mesmo que não seja isso, se você souber o que você está falando, vão chegar, vão tentar, mas você consegue sustentar. Vai vir daí órgãos externos de controle, tipo Ministério Público, Tribunal de Contas ou outros quaisquer, né, ou outra situação qualquer, e daí de repente você vai falar para eles assim: eu avisei, né? Eu avisei que era assim, eu avisei que tinha que fazer assado, né? Então, mas isso você precisa ter conhecimento, você precisa estudar. E é estudar, pessoal, igual eu falei aqui, ó, eu imprimi a reforma tributária, tá aqui toda rabiscada, já li umas 4, 5 vezes, leio, eu vejo outras pessoas falarem da reforma, vou ver outras pessoas que escreveram sobre a reforma, e vai assim, ó, não, assim, o estudo, ele nunca para, ele nunca termina para quem quer ficar evoluindo, tá? A não ser que você fala assim, não, eu não quero mais nada. E também, assim, ó, se para você tá cômodo, também tá beleza, né? Tem gente que tá bom, eu vou ficar aqui no meu lugar, não vou me esforçar, porque também tem, tá, pessoal? Não vamos pôr a culpa só nos outros, não, tá? Não vamos pôr a culpa só nos outros, não. Eu conheço servidor que não quer fazer nada, tá? Quer só ficar ali enrolando. Felizmente é a minoria. A maioria quer fazer, tem sangue e briga. Mas também a gente tem aqueles que, infelizmente, tá? Não vamos passar pano quente aqui para ninguém, tá? Infelizmente, também nós temos servidores aí que olha, é complicado, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Wagner falando, através do conhecimento fomos convidados pela CNM. É isso aí, ó, o Wagner lá de Águas Lindas de Goiás, também um cara que estuda, fez um puta trabalho lá numa definição, não vou falar do que é aqui porque a gente tem questão de sigilo, tá? Nos trabalhos lá, mas sobre uma definição lá de um assunto lá que precisava buscar uma definição. Ele foi, estudou, aprofundou. Cara, todo mundo elogiou o trabalho dele, né? E através desse conhecimento, a CNM buscou pessoas assim que ela sabe que está estudando. E assim, ó, se você estuda muito, não basta você estudar muito ali para você. Você tem que começar a pôr a cara, né? Vai colocando a cara. No começo é com vergonha. E outra, não espere estar perfeito. Se você for esperar estar perfeito, nunca você vai começar. Pega os primeiros vídeos aqui do canal. Meu Deus, eu não sabia onde pôr a cara aqui para falar com vocês, tá? Não espere estar perfeito. Se você esperar ficar perfeito para começar, você vai morrer e não vai começar, tá? Professor, mas o trabalho do fiscal auditor rende sim voto. Se não entra dinheiro no caixa, prefeito... Sim, eu concordo, Everton. Eu concordo. Só que na visão dos gestores, ou pelo menos da maioria dos gestores, o que acontece? Vamos pegar a planta de valores do IPTU. Se corrigir a planta de valores do IPTU, no outro ano, quando começar a chegar os carnês do IPTU, vai tudo lá, principalmente, e quanto menor o município, isso mais se acentua, né? Vai começar lá a bater no gabinete do prefeito, principalmente se for um município pequenininho. Aí ele, os caras vêm aqui, fica tributando aí, ó, meus eleitores não tá gostando. Só que aí que tá, esse é o gestor com visão micro, ou melhor, sem visão, né? Sem visão. Porque se o dinheiro, ele vai retornar, ou deveria, né? Não tem que só ficar desviando, né? Deveria voltar, retornar para a sociedade, né? Asfalto de qualidade, creche, professor, posto de saúde, iluminação, enfim, o dinheiro que o município arrecada com todos os tributos tem que voltar para a população. O que acontece é que não volta, né? Assim,
ou não volta satisfatoriamente, pelo menos. Juliana, obrigada. Rafael, muito bom sempre as suas lives, acrescenta conhecimento. Obrigado. Deixa eu ver aqui. A Maria Aparecida Everton, tem muito gestor que prefere ficar com pilhas na mão. Isso aí tem mesmo, Maria. Tô aqui desde o início. Tá, Maria Aparecida. Tá, beleza. Bom, pessoal, a gente até extrapolou um pouco o assunto que a gente ia falar aqui, né? Mas enfim, extrapolou o assunto, não. Fomos para o outro lado, né? Mas enfim, pessoal, esse era o que eu queria passar para vocês hoje sobre o IBS, né? Aí o alcance, né? Os fatos tributáveis. E quem está entrando agora aqui, depois qualquer coisa ver, já deve estar disponível aqui no Instagram. E até semana que vem a gente deve estar subindo aí no YouTube com essa live aqui também, tá bom? Muito obrigado, agradeço vocês, faço o reforço só mais uma vez. Confiram os cursos lá da ITM, lá na escola de tributos municipais.com.br, em especial um que vai acontecer agora dia 6 e 7 de maio, que é a fiscalização de ISS dos serviços bancários. Vai ser ministrado por um professor que ele é auditor fiscal do município de Lages, com bastante experiência, tá? Você pega o link lá direto no site, ou você pode entrar aqui na bio do Instagram, vai ter o link desse curso de fiscalização lá. Hoje abriu o segundo lote, está num preço ainda muito bom, então vale a pena, né? Não perca esse segundo lote, tá bom? Maria Amélia, mande seu contato. Maria, eu vou pedir para você o seguinte: manda um direct aqui pra gente aqui, tá? Depois aqui da live aqui, ou já entra agora e manda aqui um direct aqui pra gente que a gente passa o contato depois, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado aí, quem pôde participar ao vivo, e continuem acompanhando aqui a Escola de Tributos, que a gente vai sempre estar trazendo aí pontos aí importantes e relevantes aí relacionados à tributação, em especial a tributação municipal, tá? Que envolve os municípios. Boa noite, Wagner, muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.